Olá, mais uma vez aqui nas dependências ou nas instalações da TV Leiria. Eu sou Geraldo Oliveira, pela Global Diáspora. Hoje estou aqui a receber um convidado muito especial, o Antônio Afonso, que eu quero apresentar a vocês. Daqui a pouquinho, né, na sequência aqui da nossa vinheta, você vai ter uma palavra importantíssima e que tem muita coisa para passar. Mais uma vez agradecemos aqui ao Carlos Romeira, da TV Leiria, e toda a equipe que está aqui por trás das câmeras. Obrigado a todos. E vamos então ao que interessa. Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui para conversar com os nossos amigos das diversas diásporas que estão aí espalhadas pelo mundo e que nos ouvem em casa e também através do YouTube, pelo Spotify, nas principais plataformas, através das nossas redes sociais, que eu conto que vocês estejam ali a dar o like, a curtir, a compartilhar. É muito importante para que a gente continue a passar os nossos conteúdos de qualidade. Vou aqui então ao que interessa. Vocês não querem me ouvir falar, querem ouvir falar aqui o nosso convidado especial, Antônio Afonso. Quem é o Antônio Afonso? Eu sempre começo com essa pergunta a nível pessoal, porque sabemos que você é um empresário de sucesso. As pessoas que já leram a descrição desse vídeo sabem quem é o Antônio Afonso, mas não sabem quem é o Antônio Afonso a nível pessoal. Fala para nós aqui um bocadinho, para essa turma toda que nos ouve. Quem é você? Olha, Geraldo, antes de mais quero agradecer-te a oportunidade. É para mim um privilégio estar aqui no teu programa. O Antônio Afonso é um marido, pai de 3, a Carlota com 18, a Maria Inês com 11 e o João Francisco com 7. E nasci em Angola. Boa, já é diáspora, tá vendo? Não nasceu aqui, é um daqueles portugueses que não nasceu em Portugal. Muito bom. Eu nasci em Angola, vim já com 2 anos. Eu faço anos em fevereiro. Nós viemos em julho de 74. Faço parte daquele lote de portugueses que viviam em Angola, e que eu nasci lá, os meus pais nasceram cá, a minha mãe no Porto e o meu pai na Mó, uma aldeia hoje talvez tenha 20 habitantes. É mesmo? Mas na altura, no auge, deviam ser 70. Quando viemos de Angola, ainda passámos lá 2 meses, talvez, nessa aldeia. Estivemos em Espinho, 6 meses e depois, pronto, fomos para Castelo Branco e eu vivo em Castelo Branco desde 75. Desde 75. E pronto, fiz a escola primária e secundária em Castelo Branco. Fiz o curso técnico-profissional de informática e foi engraçado porque quando eu fui para o 10º ano não havia em Castelo Branco a opção de informática. Então, eu tive que ir para a contabilidade. O meu pai era contabilista. Sim. E fui para a contabilidade e no ano a seguir abriu a informática e eu voltei para o 10º ano porque eu queria informática. Então, eu fiz 2 vezes o 10º ano. Depois fui para a Guarda, para Ciências da Computação e depois, por opção própria, a um semestre do final, com boas notas, decidi não terminar e abrir a minha primeira empresa. Calma aí. Agora que nós vamos chegar na parte boa. Muito legal conhecer o Antônio Afonso, do ponto de vista pessoal, né, a sua história, enquanto uma pessoa que nasceu fora de Portugal. Você veio ainda muito novinho para cá, então não sentiu tanto a questão da diferença, né? Porque nós sempre aqui trazemos, e já tivemos alguns convidados aqui. Nós tivemos recebemos aqui o Carlos Vitorino, que é um dos nossos membros fundadores, que fez o contrário, saiu de Portugal muito ainda novinho e foi criado fora de Portugal, no Canadá, e quando voltou não sentiu uma certa dificuldade de adaptar. Na tua família, antes de entrar no profissional, no Antônio Afonso enquanto profissional, enquanto empresário, das tuas irmãs, que você disse para mim agora há pouco, que na verdade são todas mais velhas que você. Todas mais velhas. E você tem algum relato de dificuldade de se readaptar à cultura, a Portugal quando voltaram? Porque foi numa situação um tanto quanto
diferente, né? Não foi assim, decidi voltar para Portugal. Teve que vir de qualquer forma, não pode... Nós viemos e viemos sem nada. Sim. Há muitos relatos de portugueses que voltaram nessa época sem nada, né? Com o que tinha na mão, na mala. Muito complicado. O meu pai ficou mais 6 meses lá. Ainda ficou? Para tentar trazer algumas coisas. Lembro-me deles contarem que o meu pai conseguiu colocar uma série de coisas em caixotes grandes, de madeira. Sim. E, na realidade, só se salvou um caixote do barco, da viagem de barco. Era de barco. E foi o caixote dos brinquedos das minhas irmãs. Uau! Tudo, e nesse mesmo caixote talvez tivesse alguma louça. Lembro que a minha mãe tinha uns pratos chineses, umas coisas assim que ela gostava muito, e um móvel, mas foi um caixote, tudo o resto foi. Perdeu tudo. Eu lembro-me, eu não senti isso. Eu não gosto muito de falar dos problemas, eu gosto de falar das soluções. Sim. Talvez tenha aqui memórias guardadas e escondidas desse tempo, mas não me recordo. E esses problemas, na verdade, às vezes são é a têmpera da nossa vida, né? Muitas vezes que, você passou por aquilo ali, aquilo tá te preparar para ser um empresário de sucesso como você é hoje, né? Eu acho que isso, se calhar, alguma memória ficou lá guardada, que você não está no seu subconsciente. Eu posso partilhar uma memória, não é do facto de termos vindo de Angola para cá, Sim. porque está na história, que quem veio, pronto. Agora, eu lembro-me, como tu já me conheces há muito tempo, sabes que eu olho para a adversidade e procuro a oportunidade, sempre. É uma característica minha. Sim. Eu lembro quando tinha 11 anos, pedi ao meu pai um ZX Spectrum, que era um tecladozinho assim pequenino que se ligava a um leitor de cassetes e à televisão. E foi a primeira, tenha sido a primeira consola de jogos, também era um computador. E eu gostava daquilo porquê? Porque dava para programar. E então eu e os meus amigos, que tinham o Spectrum, eu não tinha, um era filho de um técnico de eletrónica, portanto percebia de eletrónica, e o que não sabia perguntava ao pai e pronto, e aprendíamos todos. E eu, não sei porquê, apaixonei-me pela programação nessa altura, e eu achava interessantíssimo criar coisas nossas, e foi na altura de um filme, que foi o War Games, e o War Games era a história de um rapaz que no seu quarto entrou nos computadores da escola, mudou as notas, essas coisas todas, e controlava a porta do quarto pelo computador, e nós também fizemos isso. E eu pedi ao meu pai um Spectrum, e o meu pai disse: filho, eu não posso. Eu tenho 3 irmãs, a minha casa sempre teve muitas pessoas, porque nós também, na altura, ajudávamos uns aos outros, quem vinha de Angola e passava mais dificuldades, familiares que ficaram lá em minha casa durante algum tempo, então nunca faltou nada em nossa casa, nunca faltou um sorriso. Isso é importante. Nunca passámos fome, longe disso, mas para coisas que não fossem necessárias, não havia, pronto. E então o meu pai, na altura, ele tinha um acordo com uma empresa de informática de Lisboa, a Sismacro, que lhe emprestava computadores para ter no seu escritório em casa, no escritório em casa dele, porque ele era guarda-livros numa empresa de pré-esforçados, blocos, vigas, em Alcaíns. Depois em casa tinha o seu escritório de contabilidade para algumas escritas para, no fundo, ganhar mais algum dinheiro, não é? E ele disse: olha, filho, eu não te posso dar um Spectrum, mas quando o pai não estiver a trabalhar, deu-me uma caixa de disquetes. Disquetes, olha. Disquetes tem de gente 5 que e um está quarto. assistindo que não sabe nem o que é disquete. Disquetes deste tamanho, com 360 capas. Esqueçam. Hoje uma fotografia do celular ocupa mais muito mais do que cabia nessa disquete. 360 então, deve ser o que o WhatsApp baixa na resolução.
uma caixa de disquetes e um manual, 2 manuais. O manual do sistema operativo, que na altura era o CPM, hoje é o Windows, que vocês têm, não é? Sim. Ou o iOS, que tem ali Isso, o nosso amigo aqui. o nosso amigo Romeiro, usa ali o Apple. E o M-Basic, Microsoft Basic, e os 2 manuais em inglês. Eu tinha 11 anos. Eu não sabia inglês. Sim. E como é que... Nem havia Google Tradutor na altura. Não havia internet. Atenção, não havia não sequer... Pronto, não havia a internet como nós conhecemos. E eu lembro-me, provavelmente terá sido a primeira decisão que eu tomei na vida baseada em atitude positiva. Boa. Que hoje é um dos valores do BNI. Que nós É bom que a temos. gente já entra por esse assunto, legal, mas fala aí. Atitude positiva. Sim. E eu, em vez de ficar revoltado e fazer aquelas algumas asneiras que as crianças fazem, não é? Fazem parte, né, da infância. Eu peguei no livro, você consegue se imaginar, pegar num livro em chinês, Sim. porque para mim chinês ou inglês na altura era a mesma coisa. Sim. Portanto, pega agora num livro em chinês e assim, eu vou aprender a programar por este livro. Sozinho. Castelo Branco fica a 240 km de Lisboa e em Castelo Branco não havia um centro de programação, tá? E eu aprendi a programar, fiz um primeiro software de guias de remessa para o meu pai, tá? E com 14 anos eu já ganhava dinheiro e desde os 14 anos que, Você já é um tirando empreendedor. 6 meses, os primeiros 6 meses da faculdade, Sim. em que o meu pai fez questão de me dar, na altura, 5 contos por semana, e que eu disse que não precisava, mas ele fez questão, ele e a minha mãe, mas foi só durante 3 meses. E depois eu disse, não pode ser, não. E aí você tomou as rédeas da sua vida, podemos dizer assim. Não, porque eu não precisava. E teu pai foi teu primeiro cliente, então? Não. Esse software. Foi gratidão. Não, sim, mas eu digo primeiro Mas cliente, pode não ter havido uma remuneração, mas... Eu comecei a fazer, Geraldo, eu fazia apresentações gráficas, Sim. fazia currículos, fazia apresentações gráficas num programa chamado Harvard Graphics, antes de haver o Windows, Sim, tá bom? sim. Eu gravava as apresentações em disquetes, em duplicado, apanhava um autocarro em Castelo Branco para ir para Lisboa. Ok. Na altura havia um laboratório para revelar slides. Em Lisboa era o melhor, era o Joaquim Lemos, em Alvalade. Eu apanhava um autocarro em Castelo Branco e ia revelar os slides dos meus clientes e voltava com os slides em mão. Uau. E os médicos de Castelo Branco, especialmente do Serviço de Urologia e Serviço de Gastro, ganhavam todos os prémios aos congressos internacionais onde ia. Que idade você tinha nessa altura? 16 anos. Eu com 16, 17 anos, eu tive meses de ganhar o equivalente hoje a 3.500 euros. Uau. Em 88, 89, eu tive meses de ganhar 700 contos, portanto 3.500 euros. Uau. E como tinha amigos que não... que também contavam os tostões todos, não é? Eu ganhava 1.000 escudos à hora, 5 euros a hora, em 88, Sim. eu ganhava 1.000 escudos à hora. 88. Em 88. E eu dava-lhes 500 escudos para me fazerem companhia. Um de cada vez. Porque Então, era uma forma de ajudá-los, né? No fim de semana, eu não pagava copos a ninguém. Sim. No fim de semana, todos tínhamos dinheiro. Perfeito. E não havia o amigo que tem dinheiro e que paga copos. Não, isso nunca existia. E eles faziam companhia para você virar as noites aí no trabalho? Sim, eu tinha aulas às 8h30 da manhã, não é? Ok. Mas trabalhava até às 4 da manhã. E aí tinha que precisar de alguém para te manter acordado também, né? Claro, e acabavam por ditar, Sim. não é? Confirmar comigo. Portanto, eram super úteis, atenção. Não era Não era só a companhia, mera companhia, era uma assistência, né? Eu dava metade porque era justo. Claro. Porque era justo. Era um trabalho importante. Era um trabalho importante. Caramba, que Então história já legal. aí havia esse giver's gain também. Sim. Então agora que ele já falou no Giver's Game,
Vamos lá, vamos saber quem é o Antônio Afonso a nível profissional. Você já deu um spoiler aqui fantástico aqui no início de quem é, de como você começou a empreender e tudo isso ainda, vamos colocar assim, informalmente. Você não tinha uma empresa constituída nessa altura que você fez tudo isso. Não, mas com 19 anos já pagava impostos. Ok, perfeito. Então diga para nós quem já é o Antônio passava Afonso. recibos verdes. Recibos verdes, é isso aí. Então diz agora para quem nos assiste aqui, quem é o Antônio Afonso enquanto empreendedor. Sei que você tem uma série de empresas e negócios espalhados por todo o mundo, mas diz para nós, tá aqui, as câmeras são suas e, por favor, apresente aqui os teus negócios, as tuas profissões, as tuas habilidades. São tantas que isso aqui vai dar umas 3 horas de podcast aqui. Eu disse que os meus pais me pagaram ali os estudos durante 3 meses. Sim. Porquê? Na altura que entrei para a faculdade foi fantástico. Aquela vida boémia incrível. Mas eu em dezembro, portanto, no primeiro Natal de estar no Politécnico da Guarda, a doutora Ana Paula Rafael, que algumas pessoas conhecem da televisão, ela era da Diomar, ela estava como secretária-geral do NERCAB, o Núcleo Empresarial da região de Castelo Branco, que hoje chama-se AEBB e eu sou vice-presidente. Hoje, portanto, mas isto foi em 91, dezembro de 91. Em dezembro de 91, a doutora Ana Paula liga-me porquê? Porque eu tinha feito o estágio de final do 12º ano no Centro de Formação Profissional de Castelo Branco, no IFP. E o diretor do IFP era o falecido engenheiro Benjamin Rafael, que era o marido da doutora Ana Paula. E ela estava com um projeto europeu interessante e precisava de alguém para ir para o LNET e para Coimbra tirar uma formação específica numa tecnologia que ia ajudar a indústria têxtil da Covilhã. E o marido disse-lhe, a pessoa certa é o António Afonso. Tens de falar com o António Afonso. E ela ligou para mim e lá tivemos uma reunião numa segunda-feira. Eu fui mais tarde para a Guarda. Na segunda-feira falo com ela e ela faz-me uma proposta. Eu costumo dizer que eu nunca tive um patrão, eu nunca recebi um ordenado. Nunca tive. Mas a coisa mais próxima que eu tive foi esta fase ali no NERCAB. Porquê? Porque havia um programa que era a única forma que ela tinha de me remunerar, que era o FIC, acho que era FIC, que era qualquer coisa de Jovens Técnicos para a Indústria, uma coisa assim. Acho que era FIC. E ela disse, Afonso, eu posso lhe pagar 56 contos por mês. O ordenado mínimo eram 42 na altura e eu ganhava isso numa semana ou em 2 dias, dependia, né? E eu disse, doutor, eu não posso aceitar, eu não posso vir para aqui ganhar isso. Mas eu estava na Guarda a trabalhar, a estudar e, portanto, eu tive que tomar ali uma decisão. Aquilo era certo, né? Eu, antes de ir para a Guarda, eu estava a ganhar isso. Agora eu não estava a ganhar nada. Ok. Não é? Estava a viver do que tinha guardado, mais daquilo que os meus pais me davam. E então, na altura, havia formação profissional. E eu já dava aulas desde os 16 anos. Essa é outra história interessantíssima que eu já conto. É super engraçada. E eu disse, olha, doutora, eu aceito esses 56, mas eu tenho que dar formação profissional. Para completar. Para compensar, porque eu por esse valor não venho, não deixo 9 meses o Politécnico para vir ajudar, não vou perder um ano por esse valor, não vou. Mas se houver formação profissional para mim, tudo bem. E ela diz, Afonso, negócio fechado. Formação, tudo o que for de informática, é contigo. Você vê o que pode dar, pronto. E o que você puder dar, você assegura. Bem, a história que vamos voltar para trás um bocado, porque eu acho muito interessante e porque é uma mensagem interessante para os jovens. Tá? Isso é importante. Para os jovens. Atenção. Na altura os computadores eram caríssimos. Quando eu tinha 16 anos, para ter uma ideia, em 88 o ordenado mínimo talvez fosse 25 contos,
um computador custava 500 contos. Uau. Tá? Portanto, Era uma coisa fora da realidade de qualquer pessoa. Completamente. Atenção. Um livro... Oswaldo, eu lembro-me de chorar e a minha mãe veio ter comigo, mas o que é que se passa, Lito? Tratavam-me por Lito. Que na altura estar a aprender por um livro em inglês era difícil para mim. Vocês não imaginam, mas foi muita tentativa e erro, porque eu não sabia ler inglês mesmo. O que é que eu fazia? Eu colocava os exemplos no computador, compilava, mudava algumas coisas, via a reação e eu aprendi por tentativa e erro. Deduziu que... Atenção, foi assim que eu aprendi, eu não tive um professor. Foi exatamente assim que eu aprendi a programar. E um dia eu estava desesperado e estava a chorar. E a minha mãe diz-me: o que é que se passa? É porque eu queria comprar um manual, isto, antes de eu ganhar este dinheiro, eu devia ter bem uns 13 anos, talvez. Sim. Pá, só que os manuais, na altura, nós estamos a falar, um manual custar 10 contos. Em português. E não dava para comprar um manual por 10 contos. Sim. Portanto, agora vocês vejam. Eu podia ficar revoltado porque, eu sou sempre do lado da solução. Sim. Eu vejo a adversidade e eu digo, onde é que está aqui a oportunidade? Tem que haver uma oportunidade, tem que haver aqui uma oportunidade. E então, como eu, da altura, isto em 88, eu já era muito, eu pratiquei tanto, eu sabia aquilo, eu sabia o porquê de tudo na programação. Eu era muito rápido a programar, super. E eu disse, eu tenho que ganhar dinheiro com isto. Sem ser a programar mais depressa, porque eu preciso de um computador novo. Para poder ganhar dinheiro. Novo, não é? Então, eu fui à Casa da Cultura, em Castelo Branco, Casa da Cultura, e disse assim, olha, eu venho aqui porque eu quero dar formação. A senhora que estava na recepção percebeu que eu queria tirar um curso. E dá-me, então escolha aqui a formação, o preço é este. Não, você não está a perceber, eu quero ser o professor. Olhou para você, falou, esse menino... Eu tinha 16 anos, não é? A senhora vira-se para mim e disse, desapareça daqui, não sabe o que é fazer-me perder tempo. Eu disse, não, você não percebe, eu sou muito bom. E eu quero ensinar aquilo que sei e ganhar dinheiro com isso. Quem é que manda aqui? Eu quero falar com quem manda aqui. E ela vira-se para mim e diz, olha, quem manda aqui é aquele senhor que vai ali passar. E eu fui atrás desse senhor. E disse-lhe, porque tinha dito, eu sou muito bom a programar mesmo, eu gostava de poder ensinar e ganhar dinheiro com isso. Eu preciso comprar um computador novo, preciso de dinheiro, preciso que me dê uma oportunidade. Sim. E o senhor vira-se para mim e diz assim, olha, na próxima, eu não me lembro do nome desse senhor, mas lembro do nome da pessoa que me fez o exame. Porque ele diz-me assim, olha, na próxima semana vem cá o António Oliveira. Olha, o António não tinha como esquecer, né? António Oliveira, que é o diretor da informática dos Centros da Cultura aqui no centro. Sim. Eu vou dizer para ele fazer um exame. Se tu tirares 100%, 100%. Eu dou-te uma oportunidade. Espera, ele disse-me isso. Eu agarrei-me a ele e disse, muito obrigado. Ele aí viu o erro que cometeu, não é? Porque então ia tirar 100. Sim. O homem ficou a olhar para mim quando eu o agradeci tanto e disse, meu Deus, eu tenho que fazer. E tirei 100, não é? Tirei 100. Sim. E foi engraçado, porque a primeira turma a quem eu dei aulas, a aula começava às 8 da noite e na primeira aula eles disseram, Afonso, só vem às 8h30, porque das 8 às 8h30 nós é preencher papelada, tratar aqui das burocracias e às 8h30 apresentamos o formador. Às 8h30 eu estava lá à porta. Abrem a porta para eu entrar e quando eu entro dou de caras com o professor Américo, que era o meu professor de Físico-Química na escola, e a professora Carla, que era a minha professora de Informática. Sim. Os dois, meus alunos à noite. Pronto, então... Como passei essa prova, passo todas as provas, não há problema nenhum. Sim. Portanto, foi assim que eu comecei a dar formação. Porquê é que eu estou a contar isto? Porque o motivo que me leva, depois, mais tarde, a montar as minhas empresas, foi porque, através da formação, eu conheci quadros superiores de muitas empresas, nomeadamente da Danone. Ok. Numa dessas formações, Danone e
Cabeleza, que depois Delphi e agora já não sei como é que se chama, que é uma empresa de cabelagem para automóveis que há em Castelo Branco. E por causa de uma dessas formações, o diretor industrial da Danone desafiou-me para desenvolver um software. E eu desenvolvi um software que ainda hoje é utilizado, não na Danone, mas na Schreiber, porque a Schreiber comprou a fábrica da Danone em Portugal. Ainda, não é o mesmo, não é? Evoluiu, sim. mas ainda hoje eles utilizam software meu para controle de qualidade do leite e relação com os fornecedores. Tudo começou ainda na adolescência. Com 19 anos. Uau. Portanto, começou em 92 talvez. Então, o teu negócio, desde da mais tenra idade, sempre foi voltada para a tecnologia. Sempre. Programação, formação. E não foi tecnologia. porque você teve um exemplo dentro de casa nessa área, porque não havia. Naquela altura, foi porque algo que o meu pai nasceu... não me deu o computador. Sim. E eu tive que aprender a programar. Ok. E pronto, e criei essa resiliência porque o computador que eu tinha, ainda hoje tenho o primeiro computador, ainda eu tenho. Sim. É? E a caixa de disquetes e o livro, que andava sempre comigo do bolso de trás das calças, Sim. que está rasgado porque eu caí uma vez de bicicleta com o livro. Portanto, está lá. Incrível porque, como ele disse, que o computador que ele me deu não era gráfico. Não, era só fósforo verde, letras. Eu sei, aquelas letrinhas ali. Aquelas letras, fósforo verde. Sim. Há um dia não, uma noite, tipo 2 da manhã, que eu estava desesperado, com um erro num programa, eu estava a fazer um mini-CAD. Sim. Fazer circunferências, quadrados. Sim. E aquilo estava difícil e ele deu um estalo no teclado. E apareceu um risco no ecrã. Eu, quando vi o risco no ecrã, disse: espera, isto faz gráficos. Passei 2 semanas a dar estalos no teclado. Para poder fazer a percussão ali. Não, há pessoas que vão ouvir isto, vão ver isto e vão perceber o que eu vou dizer a seguir. Sim. Naquela altura, em CP/M, para você entrar no modo gráfico, era com uma sequência de escape, que é carregar na tecla escape, ESC, que está aí no canto superior esquerdo do teclado, e depois outros dígitos, tá? Sim. E eu tive a sorte de fazer essa sequência. Agora imagina o que é você conseguir repetir aquilo. Aí você batia e tentava memorizar. E repetir outra vez e anotar quais eram as teclas onde eu tinha batido para depois aprender a sequência de escape. Depois, mais tarde, quando eu tive dinheiro para comprar um manual, estava lá. A sequência de escape para entrar no modo gráfico. E você aprendeu na base da raiva. Base do desespero. Da raiva. E foi aí a resiliência. Pô. E aí, diz para mim, você falou da sua empresa a nível de tecnologia, a Danone como um principal cliente. A Danone é uma empresa mundial, né, na verdade. E aí você já entrou com esse cliente de peso pesado, né, daquele gigantesco. E aí, eu não sei se você vai falar um pouco mais das empresas, mas são tantas empresas, e eu já quero pular para uma parte aqui importante, que eu sou aqui um beneficiário, pode-se dizer aqui, da organização que o Antônio Afonso é um mega empresário, não só em Portugal, mas também no Brasil, e foi por algo que já estava presente na sua vida quando você era jovem, que era desenvolver pessoas, ou ter pessoas, ajudar pessoas. Você falou dos seus amigos e tal, para estar ali. Aí entra o BNI na sua vida, né? Conta um pouco dessa sua característica de ajudar a desenvolver outros empreendedores, outros empresários, é a história. Para quem não conhece o BNI, o Antônio Afonso vai apresentar o BNI, né? O BNI surgiu na minha vida de uma forma bastante fora do normal. Ok. Porque eu tinha desenvolvido um outro software para a Danone, de traçabilidade. Eles queriam saber se você pegava num iogurte e eu conseguia lhe dizer quais tinham sido as vacas que tinham produzido o leite que estava naquele iogurte. Uau! E sobre isso era mais algumas horas. 2 horas de conversa. Mas o que aconteceu foi que, por causa desse sistema que eu desenvolvi, a Danone quis fazer o scale-up disso e começar a fazer o rollout por todos os países onde estava. Então começámos,
fomos para a África do Sul, Espanha, França, Hungria, México e Brasil. Ok. E nessa altura a empresa cresceu demasiado. E lá está, eu sou um empreendedor, não sou um gestor. A maior parte dos empreendedores acho que são assim, né? E a tempo eu percebi que precisava de ajuda para me organizar. E foi nessa altura que havia um programa, eu agora não me recordo do nome, da União Europeia, que não nos dava dinheiro. Eu nunca recebi um cêntimo de subsídios. Atenção, não é uma crítica a quem recebe. Sim, tá? sim. Mas É uma alternativa. Não, porque não me permitia. Era muito pouca velocidade. Eu perdia muita velocidade Para para estar à conseguir. espera da aprovação dos coisas. Eu disse, não vou entrar por aí. Mas este programa oferecia um consultor. E foi assim que eu conheci o engenheiro Manuel Nascimento, da C4G, que infelizmente faleceu há 2 anos. E o engenheiro Manuel Nascimento entrevistou-me a mim e ao meu sócio, o Rui Crisóstomo. Nós os dois abrimos a NetSigma, juntamente com o alto patrocínio e a ajuda da pessoa, do meu grande mentor dos negócios, o Dr. Fernando Jorge, de Castelo Branco. Que foi uma pessoa, é uma pessoa que tem um impacto tremendo na minha vida. Legal isso. E talvez tenha aberto os horizontes. A minha mãe era tão orgulhosa de mim que falava de mim a todas as pessoas. Até à médica de família. Então ele era o marido da médica de família. Boa. E a médica de família disse, o seu filho tem que conhecer o meu marido, eles têm que conversar. E nós conversámos e ele disse, Afonso, um dia que você quer abrir uma empresa, não tenha medo, fale comigo. E qual era, em que ele trabalhava? Ele era da área da saúde. Da área da saúde. Vocês conhecem aqui a Fidia? A Fidia? Não, é uma empresa de... O grupo. Sim. A Fidia é uma empresa suíça que comprou um grupo de laboratórios e empresas de imagiologia em Portugal e ele era, digamos, o líder dessas... Então ele não estava ligado a nenhuma Não, organização... Não, e uma organização empresarial. Ele era... Ele é um grande empreendedor e é um médico patologista de topo em Portugal. O Dr. Fernando Jorge, médico patologista, é uma pessoa incrível. Incrível. Então ele estava ali já para te ajudar a desenvolver esse E teu então, espírito. o engenheiro Manuel Nascimento diz-me assim, olha, Afonso, vocês viajam pelo mundo por causa de um cliente, que é a Danone. Você tem que conhecer o BNI. E ele já... então era um empreendedor, já conhecia o BNI. Ele conhecia, mas não era membro, nem nunca foi. Sim. Mas foi. Percebia o valor na organização. Ele tinha uma amiga, Fátima Silvério, contabilista, em Lisboa, que era membro. Ele disse, porque se tu pertences ao BNI, quando vais a Budapeste por causa da Danone, vais a uma reunião BNI, conheces empresários, talvez arranjes parceiros e a tua linha de produtos pode passar a estar disponível na Hungria. Isso é bom. Então arranjo logo o convite. Eu lembro da primeira vez que fui a uma reunião BNI, foi ao BNI Méritos, no Hotel Zurique, em Lisboa. Quando eu fui a essa reunião, 6h30, atenção, nós levantámos às 3 da manhã em Castelo Branco para estar em Lisboa. Sim. Na altura ainda não havia A23, até esquece, não havia, não é? Nacional. Havia um bocadinho da A23, mas havia só um bocadinho. A A23 acabava, muito antes da Brandes, tá? E então, nós chegámos cedo, gente, nós somos os primeiros a chegar, não vamos chegar atrasados, eu e o meu sócio, o Rui. E quando chegámos já estava uma pessoa, assim, visitor host, com um crachá, visitor host, que é o anfitrião de visita. Sim. Sabia o meu nome, o Sr. António Afonso, sim, estava à minha espera, assim, uau, peraí, então vou-lhe apresentar algumas pessoas, e ninguém me tentou vender nada, toda a gente queria saber o que é que eu fazia, como é que me podiam ajudar, e eu disse, isto é incrível. Vai chegar a hora que alguém vai me... Isto é incrível, isto é fantástico. Só que eu vivia em Castelo Branco, não dava para pertencer a um grupo PNI. Eu tive que esperar, você hoje está a ouvir-nos, pode ser membro BNI se quiser.
Eu tive que esperar 3 anos até aparecer o BNI em Castelo Branco. Uau. Até chegar uma pessoa com tanto cabelo como eu, o Orlando Caixeirinho, que hoje o Orlando Caixeirinho é o diretor nacional do BNI no Chile. Foi ele que me apresentou, foi ele que foi ter com o meu sócio, Rui, que eu não estava no escritório, falar de um que estava a dinamizar um grupo de empresários. O meu sócio disse logo: isso é BNI? É, estamos dentro. Não precisou nem insistir muito. Não, estamos dentro. E o Orlando disse: não, está dentro não. Está dentro quem? Isto não é empresa, tem que ser uma pessoa. Sim. E há compromisso. Isto não é assim. Sim. O meu sócio, o Rui, disse: está bem, então vamos esperar pelo Afonso. Depois lá falámos todos. Depois decidimos que o mais comercial era eu que iria ficar. Longe de me imaginar que um dia ia comprar uma franquia BNI. Aliás, que um dia lançar um grupo, Sim. depois comprava uma franquia e depois conseguia ficar responsável pelas franquias do sul do Brasil. Mas o Afonso, como empreendedor, viu uma oportunidade, uma excelente oportunidade, e também dentro da sua característica de ajudar e de desenvolver. Isso foi um fator que fez você decidir também por comprar a franquia. O que me fez... O que te motivou mais para fazer esse... O que me fez comprar a franquia foi o impacto que o BNI teve em mim como pessoa. Sim. E nos meus negócios. Eu em 9 meses... E quais foram eles, os principais? Fala para nós. Geraldo, em 9 meses eu, na realidade, aumentei... As vendas aumentei em 40%. Ok. Mas o resultado em 60%. Porquê? Porque aquilo que algumas pessoas não compreendem no BNI, que é o facto de teres de ser específico e não te podes deitar em 3 cadeiras, não é? Tens que bloquear uma atividade, tens de ser especialista numa matéria. Sim. Eu lembro do Orlando estar a entrevistar e dizer assim: ok, Afonso, então o que é que faz a empresa? Formação profissional, software, páginas de internet, vendemos computadores. Boa. E no BNI, dessas 4 coisas, o que é que queres bloquear? Tu queres bloquear tudo, não podes. Sim. Tu não podes deitar nas cadeiras, tens de sentar. Agora, você falou tudo isso... Deixa-me Sim, conclui. E porque eu escolhi o web design, tens uma ideia, nós deixámos de dar formação. Ok. Isso é importante passar. O software passou a representar 7% da faturação só. Equipamentos deixámos de vender. Trouxemos para dentro do grupo BNI o nosso fornecedor. Ok. Deixámos de vender. Referência direta para ele. Ok? E focámos-nos no web design. E para quem vocês podem imaginar que a margem que se tem no equipamento informático é marginalíssima. Estamos a falar em menos. Estamos a falar, na altura eu tinha 13% em algumas coisas e 3% noutras, de margem. E a margem do web design, você não tem fornecedores, é só recursos humanos. Sim. Fundamentalmente. Tá? E as licenças. Portanto, foi uma diferença incrível. Sim. Eu digo uma coisa, que a primeira pessoa que eu ouvi dizer isso foi o Luís Brito. Que é, eu antes de entrar para o BNI tinha uma empresa. Sim. Passado algum tempo já no BNI, sentia-me empresário. Ok. E a coisa que mais valor dou de ter aprendido no BNI foi aprender a necessidade de delegar. Ok. Aquele que não aprende a delegar não ganha velocidade nos negócios. Não dá. Sim. Você está muito limitado, geral, muito limitado. Entendi. Fez total diferença para você a nível pessoal, a nível de organização, né? De ter foco. Foco. Mas agora, diante disso tudo que você falou, e hoje nós estávamos numa reunião agora há pouco tempo, e é algo natural para a gente, não sei se foi o Michel ou uma outra pessoa que esteve lá e falou o seguinte: quando a gente já está na organização há muito tempo, a gente já começa a falar aquele linguajar e parece que tudo é fácil e nem sempre as pessoas, e falávamos isso em relação às visitas que hoje estavam lá conosco, que existem coisas e termos que muita gente não conhece, e eu acredito que muitos vão estar aqui a nos ouvir e não sabem
Diz para nós já falamos do que aconteceu na sua vida, agora apresenta para eles ali o que é a organização, como ela foi criada, como a gente fala sempre nas nossas reuniões, né? Nós começamos a história do meio, aqui das últimas partes. O que é esta organização? Que tem gente que está nos ouvindo aqui que não sabe o que é o BNI. Foi criado lá atrás. O BNI foi criado em 85 Sim. por um senhor chamado Ivan Meisner. Ok. Hoje foi considerado pela Forbes Ok. o pai do networking moderno. Ok. Ok? E porquê é que ele criou o BNI? Ele criou o BNI porque ele não estava a cumprir uma regra que nós, empresários, não nos podemos nunca esquecer. Nós não podemos ter nenhum cliente responsável por 80% da nossa faturação. Uau, isso é importantíssimo, gente. Isso é Não é? importante. Só você está na mão daquele cliente. Eu já vi empresas quebrarem com isso. A dele quebrou, quase. claro. Porquê? Porque ele perdeu esse cliente. Ok, ok. Ele perdeu esse cliente e ele analisou o seu capital, o seu património. Ele chegou à conclusão que a sua rede de contactos era um património valiosíssimo. Sim. E ele tinha que arranjar uma forma de capitalizar esse ativo intangível. Ok. E então ele pensou, bem, eu tenho uma rede de contactos interessante. Vou falar com os meus amigos, porque cada um deles também tem a sua própria rede de contactos. Sim. Eu tenho forma de os apresentar à minha rede de contactos e se eu conquistar a confiança profissionalmente deles também, Sim. eles vão também referenciar-me à sua rede de contactos. Ok. Então, numa sala onde talvez estavam menos de 20 pessoas na primeira reunião, BNI, na realidade, aquilo que nós aprendemos é que se estão 20 pessoas em sala, essas 20 pessoas representam mais ou menos 5 mil. Em média, cada pessoa tem 250, tem relação com 250 pessoas que pode referenciar. Às quais nos podem referenciar. Sim. E então a ideia dentro do BNI não é vender para a sala. É criar relação de confiança com as pessoas para merecer ser referenciado como especialista de confiança. Sim. Então, o que é que você consegue no BNI, Geraldo? O que você consegue no BNI é deixar de vender e conseguir que comecem a comprar. Sempre que você está a vender, aquilo que ganha está a descer. Está Você está à procura do cliente. Eu não vou cliente. dizer o preço, está bem? Eu não vou dizer o preço, porque às vezes você não baixa o preço, mas teve que investir esforço muito foi maior, né? para conseguir. O esforço da captação do cliente é maior. Sim. Porque você quer vender mais rapidamente. Então tem que ter um esforço maior. Ou baixa o preço e promove, não é? Sim. Ou tem que arranjar forma, e isso tem custos em tempo, em recursos e em dinheiro, Certo. para conseguir chegar a mais pessoas. Então a ideia é nós deixarmos de vender e conseguir que nos comecem a comprar. E foi isso que o Dr. Ivan começou a Foi desenvolver. isso que ele começou a fazer em 85, em 1985. 37 anos depois, 37 anos depois. nós somos 290 mil no mundo, 290 mil empresários, as comissões são proibidas, Certo. que passaram mais de quase 13 milhões de oportunidades de negócio uns aos outros e que geraram mais de 19 bilhões de dólares de negócio fechado nos últimos 12 meses. Não foi desde 1985. Sim. Sempre a média dos Ok. últimos 12. Portanto, os últimos 12 meses foram praticamente 13 milhões de referências e 19,1 ou 19,2 bilhões de dólares. Meu Deus, que coisa de louco, né? Que volume é esse? É um volume incrível. Agora você veja, Geraldo. Vocês estão aí em casa. Mas a minha empresa, eu não vendo para Portugal. Sim. Eu vou dizer uma coisa, Geraldo. Nas minhas empresas, aliás, quando eu entrei para o BNI, a minha empresa, bem, o que faturava para o estrangeiro era só aqueles clientes que eu tinha, era a própria Danone, mas eu faturava esta Danone, não era as outras. Portanto, eu não tinha Danone Portugal, só. não tinha clientes estrangeiros. Agora, eu tenho uma empresa que 98% da faturação é a de exportação de serviços, que é a DPI,
A NetSigma talvez esteja nos 30% exportação, Foi a primeira empresa, né, de Sigma. que foi a primeira empresa. E atenção, a DeepAI aparece como um spin-off da NetSigma porque, na realidade, quando eu idealizei o produto que está na origem da DeepAI, o meu sócio não achou que nós devíamos investir no desenvolvimento dessa plataforma. Então eu desenvolvi sozinho essa plataforma, em casa. A primeira versão. E depois provei que funcionava e depois criámos uma outra empresa em que a NetSigma é sócia, Sim, o Rui é sócio e eu sou sócio. perfeito. E a nossa cota é igual, está bem? A nossa Ok, cota é igual. Um terço para cada aí, né? Para a empresa e para as duas pessoas singulares. Agora fala para mim, você falou da questão do BNI, explicou para todos que nos ouvem o que é a organização, como você entrou e como você resolveu atravessar o Atlântico e como foi a tua história no Brasil, porque nós temos muitas pessoas que nos ouvem e querem saber como é que você chegou lá no sul do Brasil com a organização. Já existia o BNI no sul do Brasil? Não. E você comprou a franquia? Não. Ou você Já começou existia- de raiz lá? Já existia BNI no Brasil. Sim, mas no sul não. No sul não existia. E nós não tínhamos clientes na América do Sul. Ok. Então a ideia foi... Porque é importante que as pessoas em casa sim. compreendam que o BNI, embora seja um franchising e eu sou o proprietário do franchise, portanto, ele também é um negócio, Ok. tá bom? Pronto, é uma empresa. Claro, tá? tem que dar resultado. Mas para mim, eu trato como uma empresa porque já sabemos todos que se não tratar como empresa, Sim. não tem sucesso. Exatamente. Ok? É preciso disciplina, é preciso estrutura, é preciso rigor, tá? Consistência. Mas eu não tinha clientes da América do Sul. Ok. Eu hoje, países abaixo de 7 milhões de habitantes, só países com menos de 7 milhões de habitantes é que não são meus clientes na América do Sul. Uau. Portanto, 5 anos depois. E tudo através dessa rede que... Sim, você conhece pessoas. Sim. Os negócios são feitos entre pessoas. E aí o BNI, então, foi uma estratégia para a expansão das suas empresas, Foi. você iniciar, desbravar, vamos dizer assim, essa região do Eu sul. no sul do Brasil Santa Catarina, não Paraná conhecia ninguém. e Porto Alegre. Sim. Ou Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Paraná são 8 franquias, já as 8 franquias estão já em full power, ok? Em Santa Catarina já temos Florianópolis, Balneário Camboriú, que é a região do Vale do Rio Itajaí. Itajaí, Vale do Itajaí. E tem o Itajaí, a cidade de Itajaí, que é fantástica. Balneário, que é o Dubai do Brasil. É tá? lindíssima, O Dubai do Brasil, é lindíssima. que a é cidade. bem, Fantástico. fantástico, todos devem conhecer. Sim, Já temos também Joinville. Joinville. Joinville, digamos que é o polo tecnológico do Sul. Fundamentalmente é assim. E estamos agora também no Rio Grande do Sul. Estamos a começar a franquia de Porto Alegre. Aliás, neste momento, Sim. hoje o Luís Brito, que é meu sócio sim. no sul do Brasil, juntamente com a Sidónia Faustino e com o Lisboa Vida Águas, o Brito está lá. Hoje foi de Porto Alegre para Florianópolis. Já teve 2 dias em Porto Alegre, 2 dias em Porto Alegre, está em Florianópolis agora. Boa, boa. E aí vocês começaram a expandir para lá e estão a crescer cada vez mais lá no Sim, sul nós já do somos Brasil. praticamente 2.000 empresários no sul do Brasil. Isso que eu ia te questionar. Só essa região do Brasil lá tem aproximadamente Só o sul. 2.000. Portugal inteiro tem mais... Tem 2.000. 2.000 também. Então essa região do Brasil equivale ali a todo Portugal em número de membros. Sim. E eu São recebo muitos 33 contatos. milhões de habitantes. Sim, sim, só naquela região. Importantíssimo. E como isso tem, na verdade, e o BNI tem ligado. Eu tenho recebido muitos contactos de lá também, de pessoas através da rede BNI. O online nos proporcionou isso também, muitas formações foram feitas e lá nós tínhamos membros de todas as regiões do mundo, na verdade, a participar, e isso foi realmente um desenvolvimento para todos os negócios. O que parecia ser uma dificuldade tornou-se uma nova estrada, um novo caminho, que foi as reuniões online.
Agora eu sei, eu já vou pular aqui para um assunto. A nossa conversa podia ficar aqui por horas, nós já estamos há 50 minutos conversando, nem parece 50 minutos, não é isso? Mais ou menos isso. Olha lá, ó. Temos que chegar. Ele levantou, engraçado que eu olhei para cá e você levantou a plaquinha aí. Vamos caminhar para o fim e eu quero chegar num assunto importante que é aquele teu projeto com relação ao emprego, ao desemprego no mundo. Fala pra gente aqui, apresenta para nós, para quem nos ouve, qual é esse novo projeto, porque é um novo projeto, né? Tem mais ou menos quanto tempo? Não é um projeto, mas já está no terreno e já está em várias partes do mundo. Sim, na realidade tem 2 anos e pouco. Sim. E foi o Engenho Manuel Nascimento. Okay. Isso é incrível, porque eu recebo os meus clientes internacionais, quando vêm a Portugal, eu recebo-os em Lisboa. E em Lisboa eu não tenho escritório. Eu uso o escritório da C4G. E eu estava a receber um cliente belga lá no escritório dele. E o Engenho Manuel Nascimento estava a falar com uma das responsáveis do projeto Erasmus na Lituânia. Sim. E ele falou de mim, e ela disse, pá, por favor, fala com ele, eu preciso que ele ajude 2 empreendedores lituanos. E pronto, e ele depois pediu-me para eu conhecer esses 2 lituanos. Eu conheci esses 2 lituanos e eles tinham um projeto que era ajudar jovens a arranjar estágio. Sim. Porquê? Porque foi isso que me fez apadrinhar o projeto. Certo. Porque eles tinham feito um estágio em Espanha e tinha mudado a vida deles o estágio. Só que tinha sido muito difícil conseguir o estágio, foi muita burocracia. Sim, sim. E então eles tinham, o propósito deles era ajudar outros jovens a ter estágios, mas de uma forma mais simples. Ok. E eu disse, ok, então e o que é que vocês precisam? Nós precisamos desenvolver uma plataforma. Eles tinham a ideia, né? Eles tinham a necessidade, a demanda. Eles tinham essa ideia. Sim. Só que não tinham dinheiro. Não é? E eu disse-lhes, olha, eu vou falar com o meu sócio e depois falamos outra vez. Eu falei com o Rui e disse, olha, Rui, 2 jovens, o propósito deles é forte. Eles querem ajudar as pessoas. Sabes como é que eu sou? Eu gosto de ajudar as pessoas. Sim. Portanto, o propósito deles é parecido com o nosso. E acho que nós podíamos ajudar. A ideia deles é pequenina, mas é o embrião para uma ideia maior. Vamos fazer um acordo com eles, eles vêm 2 semanas para Portugal, conversamos melhor e fazemos umas sessões de brainstorming e pode surgir aqui uma coisa grande. E entretanto eles vieram, nós dissemos, olha, então nós ficamos com X% do capital e em troca desenvolvemos toda a plataforma. E eles toparam, boa, então venham para Portugal, 2 semanas e vamos conversar. Eles vieram para Portugal e em 2 semanas nós transformámos transformámos a ideia de uma plataforma para estágios que não era muito original. Sim. Para um propósito gigantesco, acabar com o desemprego no mundo. Okay? E surgiu o Matching for You. O que é o Matching for You? O que é que nós queremos que seja o Matching for You? O ecossistema perfeito para as empresas, universidades e pessoas para que consigam as pessoas monetizar o seu conhecimento, Sim. que é o que nós chamamos de emprego. Sim. Okay. É uma boa definição. Monetizar o conhecimento. E bem atual. Monetizar o conhecimento e as empresas terem os recursos humanos com as skills necessárias para resolver os problemas das suas organizações. Isto, no fundo, para poder entregar ao cliente a solução dos problemas dos clientes, não é? Pronto. Sim, fundamentalmente é isso que todos fazemos. Sim. Nós resolvemos problemas dos nossos clientes. Também dava outra conversa, mas não vamos ter tempo, porque, para mim, aquilo que nós fazemos é resolver os problemas uns dos outros. Sim. O problema pode ser, eu gosto muito de um bom vinho e preciso de boas ideias para provar novos vinhos. Isto dito assim rápido, você não acha que é um problema, mas para uma pessoa
que efetivamente gosta de beber um bom vinho, gosta de ter uma experiência nova, gosta de conhecer produtos top. É um problema encontrar produtos novos. Sim. Tá? Então, portanto, e então o que acontece, e as universidades, porque a universidade é um organismo de transferência de conhecimento e competências. Eu acho que as competências é mais quando chega à empresa. Sim. Não é? Você vai aplicar o conhecimento Ok. e depois fica competente. Sim. Vai ser desenvolvido essa competência. Porque senão você não... Quase não redundante para experimenta, desenvolver a competência da competência. Uma coisa é você saber, Sim. outra coisa é saber fazer. E há Tá? muita gente assim, né? Que às vezes Pronto. sabe, mas não consegue Sabe, aplicar. Né? Pronto. Então, eu costumo dizer que há pessoas que veem acontecer e há pessoas que fazem acontecer. Exatamente. As que fazem acontecer têm coragem de pegar no seu conhecimento, aplicá-lo, estar receptivo ao fracasso, tá? E entender o fracasso como uma aprendizagem e tentar outra vez. Aquela frase, ou eu ganho ou eu aprendo. Perder nunca, né? Perder nunca, não é? Posso ganhar, posso não ganhar e aprender. É por aí. Então, nós queremos esse ecossistema. Queremos ser bastante inclusivos. Porquê? Porque há muito conhecimento que está a morrer na reforma. Não foi transferido. Está a morrer na reforma. Sim. Há pessoas que se reformam, que são hiper mega válidas, têm uma experiência acumulada e um conhecimento incrível. Podiam estar ali e a nós transferir. precisamos dessa mentoria. Exato. Então nós queremos. Isso é muito legal. Isso é importante. E nós queremos ouvir histórias. Boa. Eu há pouco tempo conheci uma pessoa incrível da Universidade da Beira Interior, que é o pai da Ana Oliveira, e que é um professor doutor, está-me a falhar agora o nome, ele vai-me desculpar, tá? Uma pessoa que eu estimo imenso. Conversar com ele é delicioso. E ele partilhou uma ideia comigo que é o envelhecimento animado. Pô, gostei do termo. Envelhecimento animado. Portanto, eu estou aqui já a deixar os créditos para ele. Que eu peço desculpa não me lembrar agora do nome, há falhas tremendas. Mas é o pai da doutora Ana Oliveira, que é a presidente da EBB, em Castelo Branco, e de uma grande empresa na Covilhã. Bem, e esse envelhecimento animado conquistou-me. Sim, no ecossistema tem que estar este encontro de gerações. Perfeito. E vamos ter também uma parte que é o gritar a sua ideia. Shout out your idea. Grita a tua ideia. Se a ideia ainda não estiver bem formatada, nós vamos ter ali o ecossistema certo para encontrar as pessoas que vão ajudar-te a formatar a tua ideia. Se a ideia já estiver formatada, nós vamos ter crowdfunding disponível na plataforma para você conseguir fundos. Isso ajuda. Portanto, é isto. Eu posso dizer, Geraldo, que em 3 meses nós conseguimos ter pessoas em 22 países responsáveis por levar o Matching for You para a frente. Eu consegui 22 países com diretor nacional em 3 meses. Porquê? Networking, a minha rede de contactos. Que o BNI abriu todas essas portas. Que o BNI abriu, mas atenção, eu costumo dizer que não é o BNI que lhe dá uns contactos. O BNI cria-lhe as oportunidades. Você ou agarra ou não agarra. Sim. Ela vai passar à sua frente. Estão ali pessoas. Quantas pessoas vão a uma reunião e não falam com ninguém? Exatamente. Ou Quer dizer, é bem difícil, porque nós estamos treinados sim, e não, vamos mas às puxar vezes... conversa e tal. Mas hoje mesmo conversávamos sobre essa questão do membro, às vezes, que não está ali, não aproveita. Ele pode ser até um colaborador, uma pessoa de uma organização, que você pode... Porque o capital é pessoal, né? Mesmo que a minha empresa, vamos lá, eu tenho a minha empresa e estou lá. E toda a relação é com o Geraldo, né? Se eu puser uma outra pessoa da minha empresa, ela vai ter que vai captar um pouco da credibilidade que o Geraldo tem. Mas vai ter que conquistar. Mas vai ter que conquistar tudo novamente. Então, mesmo que eu fosse um colaborador da empresa, eu precisaria... Se eu fosse para uma outra empresa, como nós temos casos na organização, que já mudaram até seu ramo de negócio e continuam com a mesma credibilidade. Eu já vi isso acontecer algumas vezes na organização.
Afonso, já sinalizaram, já estamos com quase 1 hora, já passamos de 1 hora. Essa conversa aqui podia passar a virar noite aqui, põe aqui uns petiscos, umas imperiais e a gente continuava aqui. Né? Vamos ter que marcar mais uma para falar um pouco mais sobre isso. E eu sempre encerro aqui, e agora para fechar o que o Afonso disse, ou fazer um pouco do link com a Global Diáspora, que tem, na verdade, como um propósito ajudar outras pessoas, outros empreendedores. E como nós fazemos isso? Nós ajudamos através de parcerias, de protocolos com organizações como o BNI e todos os demais parceiros que nós temos. Nós somos uma ponte, na verdade, principalmente com os países de língua oficial portuguesa, mas não só, através de parcerias como a que o Afonso acabou de mencionar, com soluções como o Afonso acabou de partilhar com vocês. Então, esse é o nosso propósito e é assim que nós queremos nos diferenciar, e falávamos agora um pouco também sobre a questão de atrair talentos, mas de reter talentos. E um outro ponto que eu digo importante também, tem batido sempre, tenho oportunidade de conversar com autoridades ou pessoas que estão ligadas a posições de liderança, que há necessidade daquele que chega adaptar a sua mente, entender como é a cultura local, aqueles que imigram, como foi o caso do Geraldo há 5 anos, e faço questão de frisar que o BNI foi um divisor de águas no meu projeto de imigração, porque eu cheguei aqui e não conhecia ninguém e através da organização, do networking, que é importante para o imigrante, viver num enclave étnico, viver num gueto, qual o termo que não resolve a sua vida. Você precisa permear a sociedade que te acolhe e interagir. E foi assim que aconteceu lá. Fui logo agraciado de entrar num dos maiores grupos da nossa região, né, de ser bem acolhido pelo grupo. Leva aquele tempo de sair da inércia, né, que é aquela força mais difícil e para quem é brasileiro a gente não fica no cantinho, a gente chega logo e já vai logo se inteirando. O Afonso tem lá a franquia lá no Brasil e dá muitas formações no Brasil. O brasileiro é fácil de se soltar, né, não é muito difícil. Então, assim, esse propósito da diáspora, da Global Diáspora, é de cerrar fileiras com outros players, vamos dizer assim, do empreendedorismo, de quem quer fazer a diferença. Você falou de propósito, é importante ter um propósito, né? O teu negócio com acabar com o desemprego no mundo não é só um negócio comercial. Tem um cariz social muito forte, né? Um impacto social por trás disso tudo. É muito importante isso. Então eu quero, agora só vou fazer mais aqui rapidamente uma colocação aqui para o Afonso, porque eu faço essa pergunta a todos que sentam aqui nesta cadeira, que você já disse tantos, né? Mas um sonho, algo que você pense para um curto ou médio prazo, que seja agora, essa é a pergunta surpresa, tipo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu penso em mudar uma situação, algo que talvez não esteja ligado ao seu negócio, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito comercial. É para pensar, eu dou um tempinho, começo a falar e vou dando tempo para ele buscar lá na cloud a ideia. O sonho que você tem para o mundo. Eu neste momento, eu tenho que ser honesto, neste momento o meu maior sonho é que esta nossa ideia de acabar com o desemprego seja cada vez mais forte. Sim. Eu tenho a convicção forte de que o Matching for You será um unicórnio. Boa. E eu tenho a certeza que quando for, vocês vão sentir que esses recursos financeiros vão mudar a vida de muitas pessoas. Nenhuma das pessoas que eu atraí de 22 países está no projeto comigo por dinheiro. Nenhuma. Isso é importante. Todos são empresários de sucesso. Isso é importante. Todos. Tailândia, Austrália, Filipinas, todos, um monte de países daqui da Europa, México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, todos não estão por causa de dinheiro. Sim, pelo impacto social. Os fundadores deste ecossistema têm o mindset certo para poder impactar a vida de muitas pessoas com talento, mas que ainda não aprenderam que é possível viajar no tempo. Porque você, isto dava outra conversa, acredito que é possível viajar no tempo. Você pode viajar para o passado. O seu conhecimento adquirido hoje aqui foi banalizado e há economias emergentes onde esse conhecimento é ouro. Perfeito.
e isso é o que o Matching for You vai permitir. Fantástico, fantástico. Bom. Gente, como disse, já lá se vão mais de 60 minutos. O pessoal aqui atrás está louco aqui com a gente e se deixar a gente continua aqui a conversar. Eu agradeço muito a todos que nos ouviram na íntegra ou ouviram um trecho, porque as plataformas têm isso. O que nós falamos hoje vai ficar para a eternidade, não é isso? Não vai se perder, é atemporal e vai continuar aí a circular, como tem acontecido com os nossos conteúdos. Eu agradeço a todos, peço novamente que façam aí uma subscrição nas nossas redes, principalmente no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook, todas as nossas redes, porque nós só trazemos pesos pesados para o ringue aqui, só tem gente forte para poder trocar aqui ideias com a gente e transferir conhecimento, né, Afonso? Isso é importante, o que nós estamos aqui agora a fazer é transferir conhecimento, mostrar a jornada de um empreendedor como o Afonso, que desde a mais tenra idade esteve a desenvolver pessoas, depois com o entrar na rede BNI também e agora com mais essa solução fantástica. Te agradeço imenso aí a sua participação. Um homem com essas atividades todas, dedicar algum tempo e estar aqui para poder transferir para vocês, isso é importantíssimo e deve ser valorizado. Agradeço ao nosso amigão aqui, Carlos Romeira, agradeço ao Davidson, nosso amigo que está aqui também por trás das câmeras, toda a gente, toda a equipe que está aqui, e é isso. Mais uma vez, muito obrigado. TV Leiria, curte, né? O like, o gosto, seja lá qual for o nome, porque isso ajuda a mais pessoas chegarem a esse conteúdo. Afonso, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Geraldo. Até uma próxima. E vamos ter outras conversas, outros assuntos, porque não falta assunto para conversar com esse homem. Ok?